Boa tarde a todos. Hoje, dia 5 de maio de 2022, nós vamos dar início a essa reunião e hoje a gente vai discutir alguns protocolos de infecções congênitas que a doutora Carolina vai apresentar para nós. Então, Carol, pode começar suas apresentações e à medida que você for apresentando, eu vou parando, né, como a gente faz normalmente com os protocolos, para ver se alguém tem algum comentário a fazer. Bom, que o professor Fernando Basso está aí. E como tem muita coisa relacionada à infecção congênita, Fernanda, é bom que você nos ajude aí na verificação aí dos protocolos. Ótimo. Boa tarde, gente. Eu sou a Carolina, sou residente do segundo ano de serviço aqui. E hoje, sob a orientação do professor Mário Dias, né, a gente vai apresentar esses protocolos do nosso hospital, das infecções congênitas. Essa foi uma apresentação que foi iniciada pela Maria Tereza, também em R2, e terminada depois por mim. Então, primeiramente, sobre o HPLV. O HPLV é um retrovírus que ele vai infectar os linfócitos T dos homens, né? Nós temos 4 subtipos desse retrovírus, sendo que os subtipos 2, 3 e 4, eles não foram associados a nenhum tipo de doença. Então, em questões de morbidade, é só o HPLV do tipo 1 que interessa mais para a gente. O Brasil é o país com maior número absoluto desses casos por causa de HPLV, porém a sorologia desse anti-HPLV ela não está incluída no protocolo do Ministério de Saúde do rastreio de pré-natal. A maioria dos casos, mais de 90%, são quadros assintomáticos, mas podem ocorrer alguns casos de malignidade, como linfoma e leucemia, né, já que acomete as células T, e alguns quadros neurológicos degenerativos, como a paraparesia espástica, tropical e a melopatia. E pode também ter algumas uveites, dermatites, artrites, distúrbios psiquiátricos e algumas outras condições relacionadas à infecção pelo vírus. A transmissão ela vai ocorrer principalmente pelas vias sexuais, hematogênicas e a vertical, sendo que a principal dela, que a gente já sabe, né, é a amamentação. E fator de risco para essa infecção? A gente tem o início precoce da atividade sexual, a idade crescente das pacientes, né, quanto mais velho, maior o risco de ir adquirindo, e os fatores intrínsecos à infecção vertical, como, por exemplo, a amamentação, que é a principal. E a presença do vírus durante a gravidez, ela pode estar associada à taxa de abortamento e maus desfechos no terceiro trimestre da gestação. E diagnóstico e conduta, né? Por ser um quadro que a suspeita clínica é pouca, né? Já que é um quadro que a maioria é sintomática, a gente vai suspeitar basicamente no caso da sorologia específica, quando o ELISA der positivo. Em caso do ELISA der positivo, a gente tem que confirmar o teste ou com Western blot ou com PCR. Em questão da conduta, né? Se tiver um quadro mais grave, com a leucemia de células T, né, no adulto, a gente tem que pensar no transplante de medula óssea. E nos outros casos mais leves, é pensar mais só na questão sintomática mesmo. Não tem nenhuma medida para prevenir outras manifestações naquele paciente infectado. Então, eu vi ali uma sorologia positiva. Não tem nada que eu possa falar para ele para tentar evitar que evolua para alguma forma grave ou não. O que a gente tem aí de mais firmado em relação ao HTLV é suspender o aleitamento naquelas pacientes que têm positivo, né? No nosso serviço a gente faz a testagem do anti-HTLV, apesar de não estar no Ministério da Saúde, a gente faz no primeiro trimestre, na primeira consulta, e em caso de positividade, a gente já orienta ela desde o início a não aumentar, inclusive fazendo medicação, né, depois do parto, para evitar esse aleitamento. Mesmo com essa taxa de transmissão vertical, assim, pelo aleitamento, a gente não tem nenhuma evidência suficiente para ver outra transmissão que não seja por isso, para, por exemplo, evitar uma cesariana. Então, a conduta obstétrica e a via de parto continua sendo por decisão obstétrica mesmo, não pela infecção do HTLV. Quer falar alguma coisa do HTLV, Mário? Pode ir seguindo. Não, quero. É porque o protocolo, na verdade, no nosso protocolo atual, esses protocolos estavam todos juntos no capítulo de infecções congênitas, mas pelo formato atual dos protocolos do HC, ele tem que ser desmembrado, cada um tema. Uhum. O protocolo do HTLV é muito simples, diagnosticou, suspende a amamentação, só isso, não tem mais nada diferente, não tem tratamento, não tem nenhum tipo de acompanhamento especial, mas é só para a gente lembrar que existe esse vírus e quando se porventura ele for diagnosticado, a única conduta para nós no pré-natal é suspender a amamentação. Então vai ser um protocolo rápido, por isso a gente também optou por trazer esses todos juntos, porque são coisas rápidas só para ficar atualizado lá no site do hospital.
Não sei se alguém quer fazer algum comentário, mas acho que no HTLV não tem nada para acrescentar, não. Vamos seguindo em frente, se tiver alguma coisa, a gente vai parando. Combinado. Agora, sobre o citomegalovírus. O citomegalovírus é um herpes vírus do tipo 5 e ele é a infecção viral congênita mais frequente no mundo. Ele é uma das principais causas de deficiência em criança, sendo que dos casos positivos até 25% pode estar associado com a surdez congênita e até 10% com casos de paralisia cerebral. Porém, até 87% dos fetos infectados, eles não vão apresentar qualquer sequela futura. A infecção no primeiro trimestre sobre esse vírus, ela tem uma maior chance de infecção fetal, porém uma menor chance de sequelas associadas a ela. O diagnóstico, ele é também dado pela sorologia, aí a gente tem o IgG e o IgM, né, e a gente vai fazer no primeiro trimestre também, caso seja indicado, né, e se esse IgG e o IgM derem negativos, é um paciente não infectado. Se for um IgG positivo, a gente não pode falar em imunidade em relação ao citomegalovírus, como a gente fala na toxoplasmose e rubéola, por exemplo. Então, se for um IgG positivo, com IgM negativo, a gente mesmo assim tem que pedir uma alta avidez de IgG, uma avidez de IgG, e se essa avidez vier alta, a gente aí sim vai pensar na infecção passada, uma latência. Se for IgG positivo, com IgM positivo, também fazer avidez, né? Para identificar se foi apenas uma persistência do IgM ou uma infecção recorrente, ou então uma infecção primária mesmo, em caso de baixa avidez de IgM. E se o IgG é negativo com IgM positivo, aí não tem dúvidas de ser uma infecção primária. Em caso de IgM ou IgG positivo, o nosso protocolo fala para repetir esse exame em 10 dias, e aí solicitar o teste de avidez para ir entender se é uma infecção de latência ou uma infecção aguda, sendo que a baixa avidez é aquela avidez abaixo de 50% e a alta acima de 60%. No ultrassom, né, para avaliar as sequelas fetais, nenhum achado ele é patognomônico para alguma doença fetal, pois podem ter em outras, né, como a toxoplasmose, entre outras, porém, identificando alguma alteração fetal, é interessante solicitar a sorologia de todas as infecções congênitas para ver se tem relação ou não com citomegalovírus e outras. E o diagnóstico da infecção fetal confirmatório mesmo é feito pela amniocentese com PCR do líquido amniótico entre 20 e 22 semanas de gestação. Como conduta, então, né, a gente tem que o rastreio pelo nosso protocolo ele não se justifica no pré-natal, exatamente por não ter nenhum tratamento efetivo. Tem alguns estudos que falam sobre o valaciclovir e imunoglobulina hiperimune em casos de positividade, mas ainda sem nenhuma evidência forte bastante para corroborar esse tratamento. E o tratamento é pós descobrir, né? Pós, assim, viu algum ultrassom com alguma alteração, fez o exame do citomegalovírus e viu que realmente está positivo, a conduta ali se baseia em tentar reduzir as sequelas após o nascimento. E orientando sempre as gestantes quanto às medidas preventivas mesmo após o nascimento, né? De higiene com mãos, alimentação não compartilhar, alimentação em talheres, usar condom em relação sexual, todas essas questões mais preventivas. E isso, da citomegalovírus. Bom, o citomegalovírus ele não está no nosso protocolo de pré-natal como rotina realmente, mas eventualmente a gente acaba recebendo esses casos, né? Tem muita gente que pede de rotina no pré-natal, então a gente tem que saber como lidar com ele, mas é isso que a Carol falou, tem que saber fazer o diagnóstico. Não sei se no momento a gente está fazendo a amniocentese para citomegalovírus, tá, Fernando? Aqui no HC até agora a gente não fez não, professor. Mas teve algum caso ou não, foi porque não chegou nenhum caso? Que chegou a fazer amniocentese, não. Pois é, mas porque não chegou ninguém ou porque não tinha disponível? Não, porque não chegou ninguém mesmo. Tá, então tem disponível, né? Só se for o caso a gente pode fazer, mas não, por enquanto o diagnóstico pré-natal é pequeno, né? Exatamente. Exatamente, porque não faz de rotina também, né? Bom, pelo menos nas discussões que a gente tem lá da medicina fetal, um ano passado e esse ano não teve nenhum caso, não. Ok. Tudo bem, Carol, pode seguir para o próximo. O próximo que temos, então, é a varicela. Na varicela, 90% dos adultos são imunes a ela. A transmissão é por contato e a transmissibilidade, né, ela se dá a partir do segundo dia da contaminação até a formação das lesões crostosas.
E, geralmente, a imunidade se dá após a prima infecção, que justifica essa alta taxa de imunidade nos adultos, né? A prima infecção materna até o segundo trimestre, até ali 28 semanas, ela pode resultar em até 25% dos casos com infecção fetal e até 2% com síndrome da varicela congênita, que é uma forma mais grave que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Já a prima infecção após a 28ª semana, ela não tem uma evidência forte dessa síndrome de varicela congênita, porém tem um maior risco de pneumonia materna. E se for muito próximo ao termo também, um maior risco de varicela neonatal, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente também. Como é que a gente faz o diagnóstico, então? A maioria não é assintomática, então a gente vai ter aquela paciente com sintomas bem característicos de um mal-estar generalizado, que vai evoluir para um racho maculopapular pruriginoso, depois as vesículas e depois as crustas. Ou então, no caso de pacientes que tiveram sintomas, ou então não tiveram, mas por algum motivo foi solicitado, ou por contato, a gente pode ver essa soroconversão durante a gestação, né? Em relação à síndrome da varicela congênita, como é que a gente vai diagnosticar? Basicamente, a gente vai suspeitar pelo ultrassom, né, naquela mãe que teve a doença, e no ultrassom pode aparecer alterações cerebrais, calcificações em partes moles, uma restrição de crescimento e um polidrômio. E o padrão ouro para confirmar a infecção também é o PCR via amniocentese. Já a síndrome da varicela congênita, né, ela é uma doença multissistêmica, com uma incidência baixa aí, né, de 1 a 5 casos a cada 10 mil gestações, e as manifestações, elas são dadas por lesões de pele, divididas em dermátomos, hipoplasia de membros, distúrbios neurológicos, como a microcefalia, atrofia cortical, hidrocefalia e o atraso no desenvolvimento, e alguns transtornos oculares também, como a microftalmia, corioretinite e a catarata. Já a varicela neonatal, ela vai se dar naquelas gestantes que tiveram a varicela próxima ao termo, né, próxima à interrupção da gestação, e vão ser sintomas tipicamente de prima infecção por varicela, porém no neonato, manifestando ali nos primeiros 10 a 12 dias de vida. E por ser no neonato que tem um sistema imune ainda imaturo, né, pode evoluir com um quadro fulminante com envolvimento visceral e acabar resultando numa morbimortalidade aí mais elevada. Em relação à pneumonia materna, ela pode evoluir mais após 28 semanas também, né? Se a gestante adquirir infecção em 10 a 20% dos casos dessa infecção materna, também aumenta a morbimortalidade materna ali, inclusive necessitando de uma internação para cuidados mais intensivos e a terapia antiviral. A conduta que a gente tem aí seria a vacinação pré-gestação, né? Para aquelas pacientes que estão no planejamento de gestar, orientar a vacinação, já que essa é uma vacina contraindicada durante a época da gravidez, por ser de vírus atenuado, e temos também a profilaxia pós-exposição. Nosso protocolo cita duas, a imunoglobulina, anti-VZV, para aquelas pacientes que são susceptíveis e tiveram contato até 96 horas após um contato com alguém positivo, né? Que poderia, então, ser 125 unidades por quilo, com máximo de 625 unidades intramuscular, ou então 1 miligrama por quilo endovenoso. Essa imunoglobulina tem uma meia-vida de mais ou menos aí 3 semanas, e ela não deve ser utilizada se a doença já foi instalada. E como outra opção também, a gente tem uma ciclovir, de 800 miligramas, 5 vezes por dia, durante 7 dias, que deve ser iniciada até 7 dias da exposição. E, por fim, o tratamento, na doença habitual, a gente vai tratar com a ciclovir, 800 miligramas 5 vezes por dia durante 7 dias. E, em caso da pneumonia, a gente vai internar a paciente para fazer o aciclovir endovenoso, 10 a 15 miligramas por quilo, 3 vezes por dia, durante 5 a 10 dias. Em relação à conduta obstétrica, né, naquelas pacientes que tiveram a doença confirmada, a gente tem que pensar em fazer ultrassons mais periódicos, mais frequentes, a partir da 5ª semana de infecção, para ver se a gente identifica alguma alteração da síndrome de varicela congênita. Se a varicela for diagnosticada próxima ao termo, se possível, a gente tentar postergar o parto de 5 a 7 dias, para tentar evitar, diminuir a taxa dessa varicela neonatal. E se por acaso não tiver como atrasar, né, durante o trabalho de parto, ou tem alguma indicação mais formal de interrupção, lembrar que a anestesia ou analgesia tem que ser por peridural, não RAC, para evitar a taxa de inoculação, né, no sistema nervoso, e a punção deve ser feita em um sítio livre de lesões aí. E aqui tem só o fluxograma para a gente discutir também nesse caso, professor.
Ok, também, infelizmente, é um quadro raro da gente ver, mas é bom ter o protocolo exatamente para guiar a gente. Tanto a imunoglobulina quanto a aciclovir, eles estão disponíveis, até conferir com os pediatras lá do hospital se tem imunoglobulina, porque é uma coisa que a gente não lida, mas os pediatras falam que para criança tem, então está disponível essa imunoglobulina e as doses são essas mesmo. E o aciclovir também está disponível até no posto de saúde. Então, eu acho que, apesar de não ser uma coisa que a gente lida no dia a dia, né, se tiver essa história de contato com varicela, na gestante, a gente tem disponível essas profilaxias, é bom a gente saber. Então, por isso que tem esse protocolo separado aí de varicela na gravidez. Alguém quer fazer algum comentário aí específico sobre a varicela? Não sei se alguém já teve que fazer essa profilaxia. Eu, particularmente, nunca tive paciente que precisasse fazer. Mas é bom a gente saber que existe, né? Então tá, Carol, então pode ir para a próxima infecção. A varicela zoster, né, que é mais ou menos um puxadinho aí, seria a reativação do vírus latente da varicela, né, nos gânglios das raízes dorsais. Ela não tem nenhuma indicação de imunoglobulina, exatamente por a incidência ser muito baixa, e o risco de infecção fetal também ser baixo. E as evidências mostrarem que quando existe essa infecção fetal, ela não aumentou a mortalidade nem a morbidade envolvida. Então, não tem muito a ser feito, não. Ficou como isso. Para a gente saber que se for zoster, não precisa fazer nada. Exato. Fora a conduta habitual de tratamento de dor e etc. Está no subitem lá da varicela, né? Isso. Ok, pode ir. Agora o herpes vírus, que eu acho que é mais frequente na nossa rotina, né? O herpes vírus, ele tem os dois subtipos, né? Antigamente era mais fácil fazer essa divisão entre o subtipo do tipo 1, que seriam mais lesões orais e de pele, e o tipo 2, com mais lesões genitais, mas hoje em dia a gente sabe que não é tão divididinho assim. Os sintomas vão ser aquelas pápulas dolorosas, que vão evoluir para vesículas e podem evoluir para úlceras na região genital, que vão aparecer de 4 a 7 dias após a exposição ao vírus. O diagnóstico é basicamente clínico, porém a gente pode fazer alguns testes para confirmar. As sorologias, elas não são recomendadas, mas os testes moleculares e virológicos são, principalmente naquelas pacientes gestantes com suspeita de prima infecção. Então, a gente pode fazer o teste do antígeno, o PCR ou a cultura viral. A prima infecção, então, nas gestantes que chegam para a gente com esse quadro, né? A gente trata com aciclovir, 400 miligramas de 8 em 8 horas por 10 dias, via oral, sabendo que isso pode ocasionar uma neutropenia transitória no RN, e no caso daquelas pacientes com recorrência da herpes, aciclovir 400 miligramas de 8 em 8 horas por 5 dias, ou 800 miligramas de 12 em 12 por 5 dias, ou então 800 de 8 em 8 por 2 dias. A terapia supressiva, a gente vai usar naquelas pacientes com uma herpes recorrente a partir da 36ª semana. Vamos usar na dosagem do aciclovir 400 miligramas 2 vezes por dia até a interrupção da gestação, com o objetivo de reduzir a carga viral e a taxa de transmissão vertical ali para o feto, né? Aquelas pacientes já com mais de 4 até 6 episódios por ano, elas têm indicação de usar essa terapia supressiva por 6 a 12 meses. Em relação à conduta obstétrica, aquelas pacientes que tiverem lesões genitais ativas, ou então com pródromos, como prurido, queimação no local de infecção, ou então pacientes que tiveram a primeira infecção diagnosticada após 32 semanas de gestação, elas têm indicação formal de cesariana, para evitar essa transmissão vertical. Já a questão de pacientes que não têm lesão ativa no momento da interrupção, que a prima infecção foi diagnosticada antes de 32 semanas, ou elas têm uma infecção recorrente com terapia supressiva desde as 36 semanas, elas têm a possibilidade de fazer o parto vaginal desde que elas sejam cientes dos riscos envolvidos, que são menores nesse caso, mas ainda existem. Importante lembrar também que naqueles casos que forem optados pelo parto vaginal, sempre tentar evitar a miotomia e parto operatório, qualquer intervenção maior, pelo risco de aumentar a taxa de infecção vertical, transmissão vertical. E aqui a gente tem um fluxograma só para lembrando também. Você pode ouvir na primeira infecção por 10 dias, secundária por 5 dias, e a infecção recorrente a partir de 36 semanas, 2 vezes por dia. Aqui da cesariana. Herpes é mais frequente, né? A gente vê mais vezes. Volta lá naquele slide anterior, Carol. Esse? É
É uma coisa que eu não sabia, pelo menos eu nunca tinha visto, é essa terapia supressiva que agora eles estão sugerindo. Então, nós incluímos nesse protocolo, né? A paciente, mesmo que ela não tenha infecção ativa na hora do parto, se ela teve infecção, se ela tem esse histórico, existe essa recomendação atual de fazer essa terapia supressiva a partir de 36 semanas. Achei interessante isso, porque realmente não é uma coisa comum. Não é para todo mundo, mas para essas pacientes que tiveram infecção durante a gravidez, mais precocemente, né? E outra coisa que eu achei interessante também de mudança nesse protocolo, passo próximo, Carol, é que antes falava assim, prima infecção no terceiro trimestre, igual a cesariana. Aí agora os protocolos mais recentes, aí, se não me engano, foi do Royal College que eu vi, sugerindo que é só se for depois das 32 semanas, ou se tiver lesão ativa. Se for antes das 32 semanas, pode ser parto por via vaginal mesmo. Alguém quer fazer alguma consideração aí a respeito da herpes? Márcio, se eu não me engano, o que eles colocam no Royal College é o corte de 6 semanas antes do parto, entendeu? Por isso que aí algumas pessoas colocam 32, mas eu acho que a recomendação mesmo se tiver tido herpes nas últimas 6 semanas que antecedem o parto. Eu vi, esse 32 eu vi em algum lugar, não estou lembrando agora se é do Royal College especificamente, mas tem lá na referência do protocolo. Mas na prática vai dar mais ou menos na mesma, né? 32 ou 6 semanas antes. Na verdade, não. Porque, por exemplo, se o paciente estiver tendo um parto prematuro, se ela tiver com um parto com 36 semanas, e tiver tido um episódio de herpes com 30... Tudo bem, então eu estou entendendo, você está falando a questão das 6 semanas, né? 6 semanas que antecedem o parto, né? Assim. Vou anotar aqui, eu vou conferir isso. Se eu achar essa questão das 6 semanas mesmo, a gente pode fazer essa modificação. Acho que é interessante que cobre aí a questão do prematuro também. E tem uma diferença entre o colégio americano e o Royal College em relação a isso, né? Tipo assim, o colégio americano fala que o Royal College fala que foi uma prima infecção, né? Uma lesão primária, uma primeira infecção nas últimas 6 semanas. E aí você deve indicar cesariana. No colégio americano, fala nas primárias e não primárias, se for nas últimas 6 semanas, que você deve orientar a paciente de que existe um risco de transmissão e que, portanto, a decisão ela é compartilhada. Né? Assim, eles sugerem, na verdade, que seja feita uma cesariana. Vou revisar esse tópico aí. A Jaque colocou aqui no chat também que ela viu 6 semanas. Você lembra a referência, Jaque, de onde foi que você viu isso? Boa noite a todos. Eu estava até discutindo com o Marcel lá na maternidade, a gente viu no up-to-date, porque estava uma discussão muito grande, inclusive essa questão que o Schneider acabou de falar, de ser não prima infecção, sabe? Tomar uma decisão compartilhada com a paciente, sabendo dos riscos. E no up-to-date fala, oferecer a cesariana se não houver consenso, e a cesariana, nesse caso, se não houver consenso, poderia ser indicada. Tem esse parágrafo, foi no up-to-date. Tudo bem, vou conferir também aí, conforme for a gente muda o nosso. Beleza. E, Mari, posso só fazer uma pergunta que eu fiquei um pouco na dúvida quando eu estava lendo? Porque aqui fala... Aqui, ó, naquelas pacientes acima de 4 episódios, fazer terapia supressiva por 6 a 12 meses, né? Mas aquelas que vão fazer até a interrupção, seria já no segundo caso ou... Não, aí são 2 casos diferentes. A paciente que vai fazer por 6 a 12 meses é que está tendo vários episódios por ano. Isso. Aí aquela que vai fazer supressiva a partir de 36 são 2 casos. São 2 casos diferentes, Uhum. Talvez tenha que deixar isso mais claro também. Vou anotar aqui. Ok, pode seguir, Carol. Agora um dos mais complexos, né? Toxoplasmose. Exato. Só uma consideração. A terapia supressiva para gestante, ela pode ser indicada se o paciente tiver um episódio. Sim. Não são 2, não. É uma. A partir de um episódio de herpes na gravidez, a qualquer momento, você pode indicar, né? Sugere, não é uma indicação tipo que todo mundo faz, né? Uhum. Mas já existem protocolos que recomendam fazer a partir de 36 semanas. Para quem teve um episódio ou mais durante a gravidez. Tudo bem, notei aqui também, vou conferir isso tudo.
Pode ir, Carol. E por fim, a toxoplasmose, né, que eu acho que é o que mais vemos. Toxoplasmose, então, é um protozoário, é pelo Toxoplasma gondii. Tem como hospedeiro definitivo o gato e hospedeiro intermediário o homem e outros mamíferos. Mas mais relevância para a gente são os homens, né? De transmissão é pela ingestão do oocistos na terra ou alimentos crus ou mal passados, e tem a transmissão transplacentária, principalmente em infecções. Tem um áudio. Imprime infecção. Mas lembrando que as imunodeficientes, elas podem ter a transmissão vertical, mesmo em infecções subsequentes, né? A infecção, ela acontece no primeiro trimestre. Quando acontece no primeiro, né? Ela tem uma menor chance de infecção fetal, porém com uma maior gravidade dos casos sequelares aí no feto. De alterações fetais, a gente tem a hidrocefalia, microcefalia, calcificações cerebrais, convulsões, cegueira, perda auditiva e atraso no desenvolvimento. A infecção materna, a gente vai fazer o diagnóstico, então, pela sorologia, IgG e IgM. Aquelas pacientes imunocompetentes, a gente vai fazer o exame na primeira consulta. Em caso de susceptibilidade para a toxoplasmose, a gente vai repetir esse exame trimestralmente. Em caso de imunidade, a gente não precisa mais repetir. Já nas imunodeprimidas, as susceptíveis, a gente vai fazer o rastreio mensalmente. E aquelas com IgG positivo, exatamente pelo risco de reinfecção, a gente vai fazer trimestralmente. Aqui tem uma tabelinha falando mais ou menos como seria, né? Em caso de um IgG negativo e um IgM também negativo, o paciente é susceptível. E a gente vai continuar os cuidados pré-natal com todas as orientações de prevenção aí, toxoplasmose, em relação à alimentação, manipulação de terra, questão dos gatos, tudo. Em caso de um IgG positivo com IgM negativo, é uma infecção crônica. Se a paciente for imunocompetente, a gente não precisa nem repetir o rastreio mais. E naquelas pacientes que tiverem IgG e IgM positivo com uma idade gestacional menor que 16 semanas, não tem como a gente afirmar só por esse exame se é uma infecção crônica ou aguda, então a gente pede o teste de avidez do IgG, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E nessa mesma situação, porém, com idade gestacional acima de 16 anos, a gente vai interpretar como uma infecção aguda e já recomendar o tratamento. E se o IgG for negativo e o IgM positivo, uma infecção aguda que também tem a recomendação do tratamento. Em relação ao teste de avidez, uma baixa avidez seria abaixo de 30%, que mostraria para a gente uma infecção aguda, e uma alta avidez, acima de 60%, evidenciando aí uma infecção crônica sem necessidade de tratamento. Em relação à infecção fetal, a gente vai fazer o diagnóstico suspeitando, né, pelas alterações nos ultrassons, aquelas alterações que foram faladas anteriormente, mas a confirmação também é feita por PCR no líquido amniótico. Como tratamento, a gente tem a espiramicina, que ela não trata a infecção fetal, mas ela bloqueia ou reduz essa transmissão, e a gente usa na dosagem de 1 grama, 3 vezes por dia, até 18 semanas, podendo ser mantida até o termo, se for afastada uma infecção fetal. E para o tratamento da infecção fetal, o nosso protocolo coloca para ser usado a perimetamina, sulfadiazina e o ácido folínico a partir de 18 semanas, principalmente pela perimetamina ser teratogênica, abaixo dos 18, né? E ele não faz uma separação, assim, igual já vi algumas vezes, de usar um mês outro, ou aminocentese em certa época da gestação. Ele coloca como abaixo de 18 semanas usar a espiramicina e acima de 18 semanas usar o esquema tríplice. Sempre lembrar dos riscos aí desse esquema tríplice, né? Tanto a teratogenicidade da perimetamina, como também a supressão medular, que essa medicação pode causar, né, resultando em uma pancitopenia, que o ácido folínico vem para tentar contrabalancear isso, e também a questão da sulfadiazina, que apesar de ser raro, mas pode dar síndrome de Dress, algumas outras coisas, né. E a dosagem que a gente usa é a perimetamina de 50 mg 2 vezes por dia durante 2 dias, seguida de 50 mg 1 vez por dia. A sulfadiazina de 75 mg por quilo, 2 vezes por dia durante 1 dia, e depois, nos próximos dias, 2 vezes por dia. E o ácido folínico, 10 a 20 mg por dia, durante todo o uso da perimetamina, inclusive durante 1 semana após a interrupção da perimetamina. E é isso da tox que temos no protocolo. Vou voltar para cá. Deixa aí nesse último slide, Carol.
Bom, o protocolo é o mesmo de sempre, esse aí não mudou muita coisa. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Fernando, quer falar alguma coisa aí a respeito da toxo? Não, não. É só fazer a observação, igual foi colocado, ter a certeza da infecção, né? Porque o tratamento tríplice realmente ele pode causar um dano para a mulher. Tem paciente que vai parar no CTI por conta disso, tem que fazer o hemograma frequente, né? Então é só alertar mesmo, né? Nós, inclusive, a gente teve um caso, uma paciente que veio do interior, tem umas 2, 3 semanas, que ela veio com uma baixa de todas as séries hematimétricas e a suspeita foi porque ela começou a fazer o tratamento com a pirimetamina e a sulfa sem o ácido folínico. E aí ela foi só suspender e parece que nem era infecção aguda, era assim, era uma suspeita, mas não confirmada de infecção aguda. Aí suspendeu o tratamento. O que assusta um pouco, né, Mari, assim, é que vai muito além dessa discussão que a gente está tendo aqui. As pessoas não estão sabendo mais lidar com a toxoplasmose, né, assim, por questões básicas no centro de saúde mesmo, médicos de saúde da família, ou até mesmo ginecologistas, né, eles não sabem aproveitar o melhor momento para fazer o diagnóstico e quando tentam fazer o diagnóstico, eles não conseguem interpretar o que está tendo ali, né? E eu vejo isso até como uma falha na própria formação da pessoa médica, né? É incrível a quantidade de encaminhamentos que a gente vê na medicina fetal. Eu não estou assim nos ambulatórios de medicina fetal, mas eu participo das discussões que acontecem, né? E assim chega a ser assustador, né? A gente pega no pré-natal de Alto Risco também muito encaminhamento de paciente com IgM positivo, que a gente vê claramente que é um IgM residual. Aí você vai ver o cartão de pré-natal, já teve toxoplasmose na outra gravidez, já tinha teste positivo, as pessoas não sabem interpretar os exames, vê aquele exame do momento e não vê o histórico, não vê nada, né? Eu acho que é mais comum a gente ver isso do que ver a infecção aguda em si. Mas Exato. o protocolo serve para lembrar a gente da infecção aguda. Uma coisa que não tem nesse protocolo, mas que talvez valha a pena a discussão, que é uma coisa que a professora Regina sempre fala, pena que ela não está aí, é a questão, se chegou a paciente com suspeita de infecção aguda acima de 18 semanas, já iniciar o tratamento direto, sem nem pensar em fazer aminocentese, porque ela fala que seria mais fácil você fazer isso do que ficar e fazer aminocentese, você não vai conseguir com a avidez determinar se a paciente tem infecção, foi prévia à gestação ou não. Não sei o que vocês pensam. Como a gente tem a facilidade de fazer aminocentese, eu acho que a gente pode deixar como está. Eu acho que não tem necessidade de mudar o nosso esquema. De já iniciar o tratamento sem aminocentese quando ocorre acima de 18 semanas. Mas o esquema tríplice. Às vezes esquema tríplice. Entendi. Acho E que tem alguma coisa... Ui, desculpa, pode falar. Não, pode falar, Carol. Tem alguma coisa, assim, aí seria, nesse caso, o esquema tríplice até fazer a amniocentese e aí depois passar para a espiramicina ou vai intercalar? Disponível, né? Eu acho que ela é mais ou menos isso. Em locais onde ela não está disponível, e a professora Regina agora mexe com o estado inteiro, né? Às vezes, iniciar o esquema tríplice até conseguir um encaminhamento, até conseguir que a paciente seja referenciada para um centro mais importante, porque o ponto principal aí dessa questão é que a infecção fetal ela ocorre logo nos primeiros dias da infecção materna, enquanto a mãe ainda não tem anticorpos. Então, muitas vezes, quando a gente começa a fazer a profilaxia com a pirimetamina, com a espiramicina, às vezes o feto já está infectado. Entendi. Você não vai ter tempo hábil você não vai conseguir fazer esse diagnóstico de infecção fetal rapidamente, talvez seja melhor você tratar mais prontamente esse feto. Mas eu acho um pouco agressivo demais. Eu acho que eu prefiro esse esquema de iniciar a profilaxia e correr atrás do diagnóstico da infecção fetal. Por isso que eu mantive dessa forma no nosso protocolo. Pois é, a Jaque está falando que a Prefeitura de Belo Horizonte já sugere o esquema tríplice após 18 semanas. É mais pensando dessa forma. Não sei se alguém mais quer se manifestar aí a respeito dessa questão.
que você acha, Fernando? Você acha que já deve tratar direto ou a professora Marília abriu o microfone aí primeiro? Pode falar, Marília. Mário, você viu que eu discuti com vocês no grupo, né? A gestação da minha paciente está em andamento. Era bem acima de 16, 18 semanas e ela está fazendo só o tratamento tríplice. Pois é, ela foi direto para o tratamento tríplice, ela não usou a perimetamina. Direto. E um dado importante é que aqui em BH não está conseguindo o ácido folínico. Então, os outros 2 medicamentos do tratamento tríplice, ela conseguiu, demorou mais ou menos uma semana. Eu acompanhei todo o processo. E ela está comprando o ácido folínico. Pois é, ela não consegue pelo SUS, né? Mas consegue comprar. SUS. Ela está comprando o ácido folínico, os outros 2 medicamentos ela conseguiu pelo SUS. É uma paciente simples, ela não tem muito poder aquisitivo, não. Aí a gravidez está em andamento, eu não estou pensando em fazer a amniocentese. Pois é, tem isso. Se você não tem disponível fácil a amniocentese, eu acho que ir direto para o tratamento é uma opção, né? Tanto que até a própria PBH coloca isso como opção. Então, o que eu acho complicado na verdade, assim, a amniocentese ela tem que ser feita dentro disso aí que vocês estão propondo, né? De a gente esperar a amniocentese para iniciar o tratamento. A gente tem que ter uma amniocentese feita num período adequado, né? Então, assim, o ideal é que a amniocentese seja feita cerca de 2 semanas após a sua conversão, né? E alguns autores falam 1 mês após a prima infecção, quando a paciente ficou sintomática, né? Porque isso vai diminuir a chance de falso negativo na amniocentese. Então, se a gente tem como fazer uma amniocentese ideal, né? Digamos assim, e logo após colher o material, entrar com o esquema tríplice, eu acho que isso é uma boa opção. Agora, o grande problema, porque a gente está fazendo a amniocentese antes de iniciar a medicação, né? Agora, quando você inicia a medicação, você começa a tratar direto, eu tenho receio de suspender a medicação numa amniocentese negativa, porque a gente sabe que esse tratamento, às vezes, diminui a carga viral e negativa a amniocentese. Então, nesse seu caso aí, Marília, que você começou a tratar sem amniocentese, eu recomendo, assim, eu faria tratamento até o final mesmo. É isso mesmo que eu estou pensando, viu, Chico? É isso mesmo que eu estou pensando. E aí, estou grudada nela para acompanhar o hemograma, né? E eu dou notícia para vocês. O diagnóstico foi feito, ela chegou muito tarde no pré-natal, com 26 semanas. O que eu estou pensando aqui é o seguinte, talvez a gente possa colocar essa observação lá no protocolo. A indisponibilidade da amniocentese, iniciar o tratamento para pacientes com mais de 18 semanas. Eu acho recomendável, eu acho bom. Tem que pensar no protocolo no perfil da paciente do HC, né? Assim, no nosso, a gente felizmente consegue, mas eu deixar uma observação, assim, se por algum motivo, vamos supor, está faltando lá o reagente para fazer o PCR, vamos iniciar o tratamento, entendeu? Alguma coisa mais nesse sentido, assim, porque você sabe que, infelizmente, isso acontece às vezes, né, Fernando? Sim. Eu acho que a gente podia, se você me permite, Mário e Fernando, uma sugestão, eu acho que a gente podia, essa parte do protocolo, eu acho que a gente podia pedir opinião para a medicina fetal, né? Eu discutir com o professor Henrique e tudo, e a gente atualizar de acordo com o que a gente faz aqui, né? Ok. Já que tem essas opções, né? Eu vou dar uma formatada no protocolo, porque ele está faltando ainda alguma coisa, e passo para o Fernando para ele discutir. Tá, eu peço às meninas para apresentarem na reunião mesmo da medicina fetal na quinta-feira. Beleza, é uma boa ideia também. Agora, assim, você perguntou a minha opinião, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, sabe, Mário, assim, para fazer o tratamento tríplice. Tem que ter muita certeza, né, do que está fazendo. Eu tenho medo também de iniciar assim de cara. Mas, por outro lado, se a gente atrasa demais... eu acho que depende da época, né, gente? Eu acho assim, sim. Depende da época que o diagnóstico é feito, né?
Obviamente que você faz o diagnóstico no primeiro trimestre, não tem dúvida, que você vai iniciar a esperamicina primeiro. Aí não tem dúvida. Se você faz um diagnóstico no terceiro trimestre, né, você sabe que a chance de infecção é grande, né, assim, gira em torno aí de uns 70%, mas que as sequelas são pequenas. Agora, o segundo trimestre, ele é complicado, né, porque assim, é cerca de 40% a 45% de transmissão com possibilidade de sequelas graves, né? Então, eu acho que a questão é aí que a gente está lidando com possibilidade de sequelas muito graves. E é isso que me faz ser mais favorável ao esquema tríplice nesses casos, porque a gente sabe que ele é mais eficaz, sem dúvida nenhuma, do que a esperamicina sozinho. Sim. Então, eu acho que tem que colocar na balança mesmo. Eu tenho medo também de... toda vez que eu prescrevo um tratamento fetal, eu fico morrendo de medo. Eu acompanho o paciente, faz 1000 hemogramas, né? A gente peca até por excesso, né? Quando existe essa disponibilidade do paciente fazer mais exames e tal. Mas a minha questão é que, assim, toxoplasmose aguda é potencialmente muito grave, né? Em termos de sequela, quando a infecção acontece no segundo trimestre. E lembrar que a gente está falando aqui porque só no primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre, muitas vezes a gente acaba acontecendo a lei do tudo ou nada, né? Uhum. Lembrar que a gente está falando aqui só de eliminação em tese, mas também se houver sinal ultrassonográfico de infecção fetal, também é o tratamento do tríplice, né? Alterações ultrassonográficas, tipo hidrocefalia, calcificações na paciente com infecção aguda, já vai direto para o tratamento tríplice também, nem necessita da aminocentese, né? Verdade. Ok, gente, esse era o último, né, Carol? O último protocolo? Uhum. Então, a gente deu uma corrida aí nessas infecções congênitas. Alguém quer fazer mais algum comentário? Qualquer uma delas? Quanto tempo que está demorando, mais ou menos, para ficar... É o NUPAD que faz, não é, gente? No PAD. Quanto tempo, mais ou menos, você sabe? Porque antigamente demorava um tiquinho, né? Acho que tem demorado mais ou menos o mesmo tempo da toxoplasmose, do cariótipo, viu, Schneider? Então, umas 2-3 semanas, né? Mais ou menos isso. Pois mais um tempinho, né? Ok. Então tá, gente. Beleza. Então, obrigado a todos. Até daqui a 15 dias, então. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Obrigada, gente.